Oi, gente! Como vocês estão? Resolvi aproveitar o embalo de imagens estranhas e trazer para vocês outro suspense. Vou falar do livro A Casa dos Sonhos, da escritora Claire Douglas. Esse suspense, ele é um suspense também investigativo. E nós temos ali a Saf, nossa protagonista. Ela herdou da avó dela uma casa, na verdade um chalé, no interior da Inglaterra, num vilarejo ali bem escondidinho. E ela tá grávida. Ela vai para lá então para morar com o marido, para construir, né, um lar ali dentro, uma família. E ela aproveita então para fazer uma reforma nesse chalé, para deixar esse chalé mais ao gosto dele. Eles contratam uma empreiteira e esta empreiteira vai cavar o quintal para poder fazer um ampliamento ali da cozinha. Quando eles cavam o quintal, eles encontram dois esqueletos. Sim, dois esqueletos. E aí, a vidinha da Saf desmorona. Ela entra em contato com a mãe para saber se a mãe sabe de alguma coisa, porque na verdade esse chalé foi herdado para a mãe dela, para Lorna. Só que como a Lorna ela é totalmente diferente da Saf, ela não gosta de criar raízes, ela é mais agitada, gosta de festas. Ela nem mora na Inglaterra, ela mora em outro país. Então ela deixou esse chalé para Saf, né, para Saf construir a vida dela. E aí, claro, gente, envolve polícia, envolve repórteres, né? E a única pessoa capaz de poder dizer exatamente o que aconteceu ali é a avó dela. É a primeira pessoa que eles pensam em conversar, em perguntar. Só que tem um pequeno problema. A avó dela está com demência. Ela está numa casa de repouso e ela muitas vezes nem reconhece a própria Saf, aquela neta dela que por muito tempo cuidou dela, brincou com ela, leu histórias, ficou a maior parte da vida ali convivendo. Então, como que uma senhora vai conseguir lembrar do que aconteceu há um tempo atrás ou de quando ela morava nesse chalé? E é aí que começa então a gente, né, começa de fato a descobrirmos as pecinhas do quebra-cabeça, né? Do que é o quebra-cabeça dessa história. Porque a polícia, tanto a Saf, eles tentam conversar com a avó dela. Só que nem sempre a avó dela tá lúcida. E nos momentos de lucidez, ela solta nomes aleatórios, ela fala de coisas que aconteceram com essas pessoas. E você fica, mas será que é verdade? Será que a avó dela realmente está dizendo algo real ou ela está só alucinando? E aí vem as investigações da polícia, vem coisas em que as duas começam a investigar do passado da avó delas, né, da Rose. Bom, o livro, ele traz 4 pontos de vista. Então, ao mesmo tempo que ele deixa isso fácil, porque a gente vai ter pontos de vista diferentes, ele deixa um pouco confuso. Temos pontos de vista da Saf, temos o ponto de vista da Lorna, que é a mãe da Saf, temos o ponto de vista da Rose, né, da avó da Saf, só que esse ponto de vista, ele é contado em meados dos anos 80, quando a avó dela morava lá. Então, isso às vezes fica um pouco confuso. Mas eu acho que é o que mais facilita pra gente entender o que aconteceu naquele momento, né, o que realmente aconteceu ali. E ela conta que ela veio fugida, ela tá fugindo de certa pessoa, por isso que ela tá se escondendo e ela não pode arrumar trabalho direito, por isso ela começa a alugar o chalé para algumas pessoas, e aí tem uma pessoa em específico que ela se dá muito bem e fica mais tempo lá com ela, né? E além desses pontos de vista, nós temos também a história contada pelo Theo. O Theo, quando a gente vê ali, a gente fala, mas o que essa pessoa tem a ver com o que está acontecendo lá no chalézinho da Saf, né? Com os esqueletos que eles encontraram. Na verdade, tem, lógico, né? Existe uma ligação do Theo com tudo isso, só que a história do Theo é contada por um outro ângulo. Na verdade, é uma história paralela que vai se conectar com aquilo. E é legal, porque essa história traz pra gente mais suspeitos. Além daquela que a gente estava vendo, do que as duas estavam descobrindo, do que a polícia estava descobrindo, a gente tem um outro lado. E apesar das histórias, dos capítulos serem bem curtinhos, o que eu gosto bastante, porque me faz querer ler mais, é uma história bem rápida, né? Então, ela traz esses fatos de descobertas bem assim, ó, rapidinho. E é fácil também de você juntar as pecinhas. Mas ela não entrega de mão beijada não, tá? Você vai precisar, sim, junto com os personagens e juntando quebra-cabeça. Algumas coisas eu consegui deduzir, mas teve uma descoberta que eu fiquei chocada e eu fiquei, meu Deus, como que eu não vi isso antes? E agora faz todo sentido. Quando eu descobri aquilo, pronto,
matei o restante das coisas. Mas até isso acontecer, foram aí muitas leituras e muitas ideias, né, do que poderia ter acontecido, de quem eram esses esqueletos, do porquê que eles morreram. Então, gente, vale a pena se vocês gostam sim de suspense, algo rápido, sem muita enrolação. Leiam A Casa dos Sonhos. E aí vocês me contem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, o que vocês fariam se encontrassem 2 esqueletos no quintal de vocês. Bom, aproveitando, se inscreve no canal, ativa a notificação caso vocês queiram mais dicas aí de livros, né? E deixa o like também no vídeo. É isso, gente. Beijinhos, tchau!